Vamos lá, já estamos ao vivo. Último dia de aula, chegamos. 26/6, dia de radeiro, né? O último dia, chegamos no final. Isso daqui era um negocinho para explodir. Bom, gente, não sei o nome do componente do próximo componente. Hoje à tarde a gente teve reunião, tá? Com o corpo docente e com... Boa noite, Kelly. E com a nossa direção também, para definir algumas questões, inclusive para oficializar a nossa semana acadêmica integrada, que eu não sei o nome ainda, não sei. Na verdade, não vai ser uma semana inteira, tá, gente? Eu não sei se vai ser um seminário, eu falei para vocês ontem, eu não sei se vai ser um seminário, se vai ser um... não sei, o nome ainda a gente não sabe. Mas oficializamos hoje, vai acontecer, né? Sentei na graxa, obviamente, né? Porque eu vou trabalhar pra caramba, vou atrás, vou buscar o pessoal para vir participar, com a ajuda dos outros profs também. Então acho que vai ser um evento bem legal. E a gente vai integrar todas as TATCs. Manhã, tarde e noite. Então vocês vão ver a gente aí que vocês nunca imaginaram. Então vai ser bem legal e eu espero que todo mundo possa participar. E nesta reunião foi dito de que nos passariam o programa, né? As sequências agora. Até para a gente ir, né, dando um norte para vocês, falando qual que é o próximo componente, dando uma assistência para vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade ali com AVA. Mas parece que vai ser a gestão financeira e planejamento estratégico. Tenho quase certeza, tá? Gestão financeira e planejamento estratégico. Mas assim que eu souber, assim que eu tiver a informação correta, se for realmente esse, eu passo ali no grupo, daí a gente vai se falando. Gente, ó, antes de mais nada, tá? Deixa eu abrir o calendário aqui. Nosso componente está terminando hoje. Eu tenho até terça-feira para entregar os pareceres. Quero combinar com vocês o seguinte. Teoricamente era para a gente fazer a nossa prova ontem e para a gente corrigir a nossa prova hoje, tá? Como vocês viram, a gente nem terminou o componente ainda, né? Vai terminar hoje, mas vai conseguir. A gente vai terminar e vai ser tranquilo. Aí eu queria propor para vocês o seguinte. Da realização da prova, né? Neste sábado, se todos puderem. Como que vai funcionar? Me perguntem. A prova ela é um questionário dentro do AVA, já está pronto, tá? Já está prontinho, são 10 questões feitas pelo prof. Então, como eu falei para vocês, todas as questões que estão lá são de conteúdos que nós trabalhamos. Esse questionário vai abrir para vocês, vai ficar habilitado ali para vocês enxergarem a partir das 8 horas da manhã e vai se encerrar às 23 horas e 59 minutos da noite. E aí eu queria que vocês me dissessem, é o suficiente ou pode ser que eventualmente alguém não consiga? Eu vou para fora, eu vou fazer não sei o que, eu vou dormir o dia inteiro. Uma... Então, pois é, na verdade assim, Bruno, nesse componente, como a gente... Ele foi muito curto, né? Muito curto. E é muita coisa. Acabou que a gente não teve muito tempo, né? Mas assim, ó, eu digo pra vocês. Não vai precisar, tá? Não vai precisar pelo seguinte motivo. O nosso componente ele não é um componente técnico como era o marketing. Então, as questões, por mais que elas sejam de múltipla escolha, são assim, ó, extremamente acessíveis. Extremamente acessíveis. Tá? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma, eu espero. Né? Então, fiquem bem tranquilos. Deu uma zebra gigante, onde 70% da turma não conseguiu ficar apto. Aí eu vou ter problema. Mas eu digo pra vocês assim, ó, é bem tranquilo, eu fiz com bastante carinho, aquele carinho especial, né, como eu fiz marketing. Então, não se preocupa com isso, tá?
Vanessa, para quem não tem o AVA, que é o caso teu, é o caso de mais dois, se eu não me engano. Eu vou passar o formulário do Google, tá? Eu vou passar o formulário do Google, porque a princípio já era para estar todos, né? Eu passo, mas enfim. Esses ajustes, gente, por conta de que, tô sem acesso ao AVA, é por conta das questões lá de integração de dados da mantenedora e eventualmente acaba derrubando um que outro, né? Então, infelizmente, já era para todo mundo ter acesso. Aí eu vou passar para vocês o formulário do Google, que vai ser a mesma coisa, mesmas questões, vocês vão preencher como se fosse um questionário com o mesmo horário, né? E vão finalizar ele e automaticamente ele cai pro meu e-mail do Gmail, tá? Bem tranquilo. E aí eu vou postar. Bom, depois eu vejo com quem não tem acesso e aí eu mando no privado, tá? Amanhã de manhã eu mando no privado. Pra não fazer. Pra ninguém confundir ali dentro do grupo, tá? Bom, enquanto eu tô botando o material aqui, eu vou colocar as informações no grupo, tá? Não se apavore. E o material, Jorge, ontem tu me pediu o material e eu fiquei te devendo. O material, gente, tá pronto. Eu vou passar a apostila no grupo. Finalizou a aula, eu não vou nem levantar da cadeira. Eu vou pegar o PDF e fazer isso agora. E já vou passar no grupo, tá? Então vocês vão ter aí o PDF, vão ter os vídeos, enfim, vão ter a inteligência de vocês para fazer a prova, que eu tenho certeza que não vão nem precisar consultar nada. Bom, enquanto isso, seguinte, leiam as questões. A prova tá fácil, mas leiam, não se atraquem igual porco na mandioca porque iniciou o enunciado ali, leu a primeira palavra e a segunda palavra. Eu sei, vai lá e marca a primeira coisa. Não, leiam. Não é que tenha PH ratão, mas leiam. Daqui a pouco a questão tá pedindo alternativa incorreta. E aí se atraca lá a marcar a correta, né? Então, naquele mesmo esquema do marketing. Quem quiser deixar ele em 133 páginas. Boa tarde, boa noite, Nath. 133 páginas, mas não se apavorem, porque contabiliza cada um dos slides, tá? Então, quem quiser reduzir ele e colocar em 4 slides por página, pode fazer isso, tá? Eu só baixei o PDF aqui e tô largando ele no grupo. Pronto, mandei. Vamos lá, então. A gente tem um trotezinho aí. Tranquilo, gente? Opa, pera aí que eu botei o conteúdo que não é o de vocês, é do outro componente que eu tava dando agora. Aqui tá vocês. Bueno, ontem a gente parou, né, aqui nas startups. Vai. A gente viu então que startups são modelos de negócios totalmente inovadores, geralmente com uma base tecnológica por trás, com um tamanho enxuto, né? Não precisa muitos funcionários, não precisa muitos equipamentos, enfim, né? Ele o tamanho dessa empresa ela é enxuta, ela inicia nesse formato e aí, consequentemente, quando ela vai criando corpo, até chegar em uma grande corporação, como a gente tem os exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né?
Ah, o principal objetivo, gente, da startup, além de inovar totalmente, né? Trazer novos modelos de fazer negócio, de tratar serviço, de criar relacionamentos, né? E fazer com que aconteça todo esse tendel no mercado, é conseguir, né? Evoluir, crescer, né? Chegar ao nível de uma grande corporação. E aí, para isso, ela vai buscar linhas de investimento, né? Algumas formas de investimento. Vocês já devem ter ouvido falar no tal do investimento do investidor anjo. Quem é o investidor anjo? O cara que tem o money, né? A condição financeira para patrocinar o desenvolvimento dessa empresa, desde sua base tecnológica, a ampliação do negócio, né? A fazer com que esse conjunto, me fugiu a palavra desde antes, não é o conjunto, mas que essa organização enxuta acabe criando corpo, né? E, consequentemente, se tornando uma empresa grande, né? Uma corporadora. Bueno, tem alguns programas que trabalham essa questão muito legal e um deles é o Shark Tank. Vocês já ouviram falar no Shark Tank? Óbvio, né? Quem ainda não... Hã? Sim. Sim, tem a versão brasileira que tem o CEO do China Inbox, tem o diretor da Polishop, tem a... Eu não lembro com o que ela trabalha, mas são produtos... Não lembro, não me recordo. Mas é muito legal, né? E o formato desse programa, gente, é o seguinte. A gente tem uma ideia de negócio, né? Ou a gente já tem um negócio. Tem um negócio ali, um negócio que acabou de iniciar ou que já está no mercado há algum tempo. A gente chega para os caras em questões de minutos, e aí a gente vai ver hoje a questão do plano de negócio, né? Tu vai ter a possibilidade de apresentar números, dados, comprovações, né? E principalmente a proposta de valor do teu negócio, oferecer para os caras em troca de investimento, em troca de financiamento. Aí eles são, né, os caras que têm dinheiro. E se eles acharem que tem condições, que esse negócio ele é, né, escalonável, que ele é um negócio que ele tem um potencial, aí eles acabam dando lances, né? É um programa muito legal. Todos esses programas, gente, Shark Tank, o Aprendiz, que trabalham essas questões de empreendedorismo, né? É muito legal da gente parar e assistir, porque é basicamente a prática que a gente acaba aprendendo aqui no curso. Então, aconselho vocês aí, né? Quando bater a saudade das nossas aulas, procurem o Shark Tank, procurem o Aprendiz, tem todas as temporadas no YouTube e assistam, tá? Outras formas também de tornar uma organização enxuta e fazer com que ela vá se desenvolvendo aos poucos é iniciar através de uma incubadora tecnológica. Aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente tem a Gitec, ali no UFSM, né? Que é um fomentador, né? Desse tipo de negócio, desse tipo de fazer negócio que está surgindo bastante, né? Tu entra com tua ideia tecnológica, com a ideia do teu negócio na incubadora, aí tu não vai ter o custo de o custo de instalação, né? Tu não vai ter custos que tu teria, por exemplo, para montar uma empresa do zero. E aí tu vai usar toda a estrutura da incubadora e, consequentemente, né, tu vai tentando escalonar esse teu negócio. Até chegar ao ponto de tu conseguir fazer com que ele consiga caminhar com as próprias pernas, aí tu sai da incubadora e realmente toma corpo. Aí a gente tem vários exemplos. A gente tem Delivery Much, a gente tem Fox Yacht, a gente tem Lunix, né? A gente tem várias empresas aí bem legais que iniciaram na incubadora tecnológica e hoje já estão caminhando por si só, né? Aqui no mercado de Santa Maria e até fora dele. Qual que é a diferença entre startup e fintech? Tá?
São dois termos que 5 anos atrás não existiam, né? Startup ele tem como premissa a base tecnológica, ela ser uma empresa enxuta, né? Iniciar com uma ideia totalmente inovadora, totalmente ligada à questão de fazer alarde no mercado, né? Mudar a forma como a gente pensa, a forma como a gente faz negócio. E as fintechs, que é algo bem mais recente, também têm a mesma premissa, mas elas são empresas ligadas exclusivamente à tecnologia, né? Que trabalham principalmente no setor financeiro, né? Tá ligado muito à questão financeira e tecnológica, e aí junta esse esquema, dá origem numa startup e automaticamente a gente vai ter uma fintech, né? Então é só para diferenciar aí esses termos em inglês. A gente tem tomado surra, né? Toda hora estão falando em startup e fintech, a todo momento. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. E a gente tem o exemplo do Stone. Stone é uma empresa nesse formato que hoje já está em uma grande escala, né? Já está conseguindo escalonar a sua atividade, que é as maquininhas dos cartões. É como se fosse um PagSeguro, né? Inclusive agora ela já está batendo ali pau a pau com o PagSeguro. E está revolucionando o mercado, né? Trabalha diretamente com tecnologia e também com a área financeira, assim como o Nubank, né? Nubank, Banco Inter, todas essas empresas que iniciaram como startup têm base tecnológica e principalmente são voltadas para o setor financeiro. Vocês já ouviram falar em plano de negócio? O que é o plano de negócio? Lembra que a gente falou que existem várias ferramentas dentro da administração? Pois bem, o plano de negócio ele também é uma ferramenta. E qual que é o papel da ferramenta? Contribuir para alguma coisa. O plano de negócio ele é uma ferramenta que vai possibilitar tu ter um raio-x do teu negócio, tá? E aí vocês lembram que lá em marketing a gente olhou os 4 P's de marketing? A gente fez as definições do mix de marketing e que eu falei para vocês que a gente ia chegar no plano de negócios e a gente ia utilizar o mix de marketing? Pois é, né? Plano de negócio, então tu vai ter uma radiografia da ideia que tu tem, né? Seja uma ideia inicial do negócio ou até aqueles negócios que já estão em funcionamento, mas, por exemplo, querem buscar um tipo de financiamento através de algum programa, né? Precisa ter um plano de negócio, porque o plano de negócio, além de te dar um planejamento, ele vai te dar uma visão, ele vai te dar a estratégia e, principalmente, ele vai te dar os objetivos, né? E aí tu vai conseguir caminhar de forma organizada e não uma galinha sem cabeça, sem saber para onde ir, né? E principalmente para quem, né? E aí, dentro dessa linha, existem algumas instituições que trabalham diretamente com empreendedorismo, com inovação, com sustentabilidade, voltadas, né, a quem realmente quer empreender, a quem realmente quer iniciar um negócio. E aí, como a Kellen trouxe ali de spoiler para nós, o Sebrae, né? O Sebrae é um baita de um parceiro para as micro e pequenas empresas, principalmente neste cenário. Porque o Sebrae ajuda, né? Estimula. Olha lá, tá dando ruim lá no quarto. A estagiária tá. E aí essa instituição acaba colaborando de alguma forma, né? Dando subsídio para que esses negócios consigam se levantar e conseguir caminhar com as próprias pernas, né? E aí, analisando o cenário plano de negócios, né, que é uma ferramenta, tu precisa ter um mapa, né? Assim como o mix de marketing tem um mapa do negócio, aqui dentro a gente faz a utilização de uma ferramenta chamada Canvas para a construção de um plano de negócio, tá? Lembra, a gente já falou no Canvas. E aí o pessoal ainda fez a confusão do Canva, que existe o Canva, que é uma plataforma virtual que a gente faz edição de materiais, né, para criação de conteúdos.
e existe o Canvas. O Canvas, ele é um mapa, né? Ele é bem visual. Ali tu vai descrever. Se a gente tivesse em sala de aula, se a gente tivesse mais tempo, vocês iam fazer uma atividade aqui muito legal, né? Iam ter que pintar com giz de cera, a cartolina e o escambau, iam montar um Canvas. E vocês vão perceber que ele é bem visual realmente, né? Porque quando a gente tem uma ideia de negócio, o ideal é que a gente coloque no papel. E para colocar no papel, é sim possível seguir algumas ordens, né? E, consequentemente, depois que tu faz todo esse preenchimento, tu vai olhar e tu vai dizer, bem, isso aqui é bom, hein? Ou então tu vai dizer, putz, vai dar ruim. Vamos ter que mexer aqui, ó. Aqui não deu bom, né? Então, os principais objetivos do Canvas é diminuir os riscos, dar base para a empresa tomar decisão. Tá travando, gente? Eu tô ouvindo. Tá. Mostrar o caminho a ser seguido e facilita o alcance dos objetivos, tá? Bom, olha ali, ó, ficou invertido. Ficou invertido. Esse slide é antes, tá? Esse slide é o anterior. Agora travou tudo. Não, voltou. Ó, o Canvas é isso aqui, tá, gente? É essa ferramenta colorida, bonita, né? Fácil de enxergar, fácil de preencher, fácil de visualizar e principalmente fácil de interpretar. Tem que ser fácil a utilização. Senão não adianta, né? Senão a gente não enxerga valor nela. E aí a gente vai falar sobre cada um desses passos a serem preenchidos e a importância de cada um deles. E aí o final, o resultado disso tudo, que tu vai preencher cada um desses quadradinhos, tu vai analisar se essa ideia de negócio ela realmente é viável ou tu vai precisar adaptar. Por exemplo, eu acho que a minha proposta de valor não está tão boa. Né? Eu acho que eu posso mais. Eu acho que essa minha ideia ela é muito boa, mas aqui em proposta de valor eu acho que eu tenho que dar uma incrementada. Ou, cara, minha estrutura de custo aqui está dizendo que eu vou gastar muito, né? E aí a minha fonte de receita não vai conseguir cobrir essa estrutura de custo. Vai ter que mexer aqui, vai ter que adaptar alguma coisa. Né? Então, ela é bem didática, né? Para quem quer iniciar um negócio, mas também para quem quer organizar a sua vida organizacional. Primeiro, proposta de valor, tá? E o pessoal do marketing aí vai me ajudar. Lembra que a gente falou? Hoje em dia, o consumidor ele não quer só comprar um óculos. Ó, o óculos é novo, né? Ele não quer só comprar um óculos. Ele quer comprar qualidade, né? Ele quer comprar durabilidade, ele quer comprar agilidade, facilidade. Então, a gente tem que entregar algo a mais do que simplesmente o produto ou o serviço. Aqui dentro da proposta de valor, tu vai preencher tudo isso. Bom, a minha ideia de negócio, quais são as propostas de valores que eu vou oferecer para o meu cliente? Bom, eu vou vender alguma coisa, então vamos supor que a minha coisa ela é uma coisa que eu posso tocar, né? Um produto tangível. Eu vou ter durabilidade, eu vou trabalhar com produtos de alta qualidade, né? Então, consequentemente, o meu consumidor ele vai perceber qualidade, enfim, né? Aqui dentro da proposta de valor é tudo aquilo que o teu cliente vai perceber além do teu produto ou do teu serviço, tá? E aí, como exemplo da Delivery Much. Delivery Much é um serviço de intermediação entre restaurantes e clientes, né? E o que ele oferece? Ele oferece comodidade, ele oferece segurança, porque a gente não tem que sair de casa, ele oferece praticidade, né? Então, é isso que a gente vai preencher aqui dentro da proposta de valor. E proposta de valor está ligado diretamente ao encantamento do nosso cliente, né? O pessoal do marketing aí lembra bem. Em segmentos do cliente, eu vou dizer a quem essa proposta de negócio vai se destinar, né? Qual é a definição do meu público, né? Embora aqui eu não precise entrar realmente no mérito do perfil do meu cliente,
que a gente viu lá, tá? Não confundam. Aqui eu tenho que dizer qual é o segmento do meu público, né? Para quem que eu vou oferecer esse meu produto ou esse serviço. Feito isso, barbaridade, pulou lá para. Em canais, eu vou falar como que o meu produto ou o meu serviço chegaria até o meu cliente. Redes sociais, né? Eu vou trabalhar com e-commerce, então, né, eu vou ter um site, eu vou ter um aplicativo, ou eu vou ter uma loja física. Enfim, seja lá como for. Então, aqui em canais é como o teu produto ou o teu serviço vai chegar até o teu cliente, né? Em relacionamento com este cliente, a gente vai falar quais são as estratégias que nós vamos utilizar para nos relacionarmos, para criar experiências de consumo, para fazer com que o nosso consumidor, o nosso cliente seja ouvido e principalmente fazendo com que ele seja fidelizado. A gente viu em marketing também, que é essencial, né? Atividades principais, eu vou dizer o que é que eu vou oferecer, o que é que eu vou fazer. Bom, vou vender óculos, né? Atividade principal, venda de óculos. Vou fabricar óculos, atividade principal, né? Fabricação de óculos. Aqui dentro eu vou determinar o que é que a minha ideia de negócio vai realmente oferecer, né? Seja um serviço, seja um produto e serviço, seja uma indústria, eu vou industrializar alguma coisa, enfim, seja lá o que for, tá? Tranquilo? Show. Recursos principais, e aí eu espero que a gente veja isso lá no componente de organização de empresas. A gente vai ver que todas as empresas são compostas por 3 elementos, ou 3 recursos, que são os recursos materiais, os recursos pessoas e os recursos financeiros. Nenhuma empresa vai conseguir trabalhar sem esses 3 elementos. Isso é fato. É fato. Todas as empresas precisam desses 3 elementos. Seja a padaria, e aí ela vai precisar de recursos materiais desde o ovo, a banha, a farinha, né? O maquinário, o freezer, enfim, né? A mesa, o balcão. Recursos pessoas, porque vai precisar do padeiro, do atendente, vai precisar dos clientes, vai precisar dos fornecedores. E aqui em recursos pessoas está incluindo todos os agentes envolvidos no negócio, parceiros, colaboradores, clientes, fornecedores, todo mundo. E recursos financeiros, porque eu preciso, né, ter de onde eu vou pagar as minhas matérias, os meus recursos materiais, os meus recursos pessoais, né, e como principalmente eu vou fazer a atividade econômica acontecer. Então, aqui dentro de recursos principais, no nosso Canvas, a gente vai descrever quais são os recursos principais. Bom, eu tenho um capital social, eu tenho um valor em dinheiro, eu tenho um maquinário, a minha atividade ela é uma indústria de óculos, eu vou fabricar óculos, seja lá, né? Enfim, eu vou precisar de alguns recursos, eu vou precisar ali de uma máquina, eu vou precisar de um negócio para ajustar a lente, enfim. Aqui dentro de recursos principais vai entrar todos esses elementos que vão compor a ideia do teu negócio. Parcerias principais são todos os agentes envolvidos para fazer com que a tua atividade econômica funcione, né? Trazendo, por exemplo, na padaria, eu vou precisar lá do tio que dá boia para as galinhas, que cria as galinhas, né? Porque eu vou precisar de ovos e vende esses ovos. Eu vou precisar do fornecedor que me vende farinha, eu vou precisar do fornecedor que me vende leite, eu vou precisar de uma agência de marketing daqui a pouco, né, para fazer a publicidade do meu negócio, eu vou precisar de um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade do meu negócio, eu vou precisar de uma empresa que faça gestão de pessoas, enfim, seja lá o que for. Aqui em parcerias principais são todas as empresas ou todos os agentes parceiros da tua ideia de negócio, tá?
que sem eles tu não conseguiria tocar o teu negócio. Ou até conseguiria, mas não da forma como tu tá esperando, né? Tranquilinho? Estrutura de custos. Aqui dentro de estrutura de custos, tudo é gasto, né, gente? Tudo é investimento. Eu vou ter que comprar o ovo, eu vou ter que comprar a farinha, eu vou ter que comprar a banha, eu vou ter que pagar o padeiro, eu vou ter que pagar o meu fornecedor do leite, né? Enfim, aqui dentro da estrutura de custo, vai de forma resumida, né? A gente vai tentar dar uma resumida em estrutura de custos diretos e indiretos, desde custo de energia, custo de pessoas, enfim, tudo isso. Mas todos aqueles custos inerentes à tua atividade econômica, que tu vai gastar. Todos os valores que tu vai ter que desembolsar para que essa tua ideia de negócio possa acontecer, né? E, consequentemente, do outro lado, também tem que ter o objetivo, né? Tem que ter a fonte de renda, tem que ter o pila, né? Quais são as tuas fontes de receita? Bom, eu vou vender o pão cacetinho, então o dinheiro do pão cacetinho, né, o lucro, é uma das minhas fontes de receita. Bom, mas eu também vou fazer salgados por encomenda, então isso também vai ser uma fonte de receita. Então aqui dentro vai entrar todas as receitas, né, das tuas atividades que tu está proposto a exercer, desta tua ideia de negócio. Vocês perceberam que eu tô com um canudo aqui, né? Desde da última aula. Eu estava usando para domar a minha estagiária, porque hoje ela tá impossível. Vocês viram que ela tá gritando lá, né? Então aqui eu posso ter como exemplo as vendas, né? O meu volume de vendas, meu volume de lucratividade, os valores que eu vou receber através de divulgação, né? O pessoal está usando bastante isso, né? Digitais influencers. Parcerias, eu posso fechar parceria, vender cursos, vender alguma coisa, né, em parceria com alguém, e isso vai gerar uma fonte de receita para minha ideia de negócio. Tudo isso, gente, depende da ideia que tu está proposto a desenvolver, tá? Depende da ideia de negócio que tu tem. Cada ideia de negócio, tu vai estruturar essas questões aqui, né? E aí a gente vai formar esse cara aqui, olha só. A gente vai formar esse cara aqui, e quando a gente tiver esse cara formado, com todas essas questões, vai ficar mais fácil olhar e dizer, cara, que massa, né? Que massa, dá muito certo. Ou, putz, eu vou ter que mexer em algum ponto, né? Mas aí pelo menos tu tá tendo a oportunidade de te planejar e agir realmente onde tem que adaptar. E aí tem uma coisa bem legal, que esse Canvas aqui, a ideia dele não é fazer textão, né? Não é escrever 2 páginas ali. Não. A ideia dele é ser bem didático. Então, quando a gente faz a atividade do preenchimento do Canvas, e a maioria deles, eles são preenchidos através de post-its. Se vocês forem procurar na internet, né, a gente tem alguns modelos que a gente escreve apenas palavras-chave e tá dando ruim. Deu ruim. Gente, vocês não têm noção, assim, ó. Bom, ela virou... eu tava comendo pipoca hoje, à tarde, enquanto eu tava aqui trabalhando. E eu deixei o pote aqui e saí, fui na cozinha. Ela virou pipoca por tudo. Aí eu tava tomando mate, ela virou coisa com tudo. Aí ela tá subindo, ela tá correndo, ela tá comendo tudo, ela tá mordendo tudo, ela tá berrando. Assim, ó, hoje foi um dia totalmente terrível. Ela completou 3 meses ontem. E ela tá naquela idade, né, que tem que mostrar como é que funciona o troço. E aí tu briga com ela e ela acha que tu tá brincando, né? Aí tu fala grosso com ela e ela te tira pra palhaço, né? Porque daí ela olha pra ti e começa a correr. E a gritar achando que tu tá brincando. E aí, né, o trocinho aqui comeu hoje. Barbaridade. Buraco na parede. Bom, se a Antônia chega a fazer isso aqui, ela é desertada. Ela tá tentando furar o sofá, né? Ainda bem que o meu sofá ele não puxa fio. Mas ela tá... Mas olha, tem que ter paciência.
Tem que ter muita paciência. Bueno, não, e hoje, né, na reunião com dos prof, eu quando eu tô dando aula, ela tá direto aqui, né? Vocês já viram várias vezes. E pula e grita, e daí agora eu botei ela encerrada lá no quarto. E aí hoje, dando na reunião dos professores, ela me subiu no colo, porque agora ela aprendeu a subir no colo. Subiu no colo, subiu na mesa e se enfiou aqui na frente. Ficou de fuça aqui, né? Foi um entendeu, né? Todo mundo deitando rindo. Bueno, então a ideia, gente, da construção do Canvas é que ele seja realmente bem didático. Só com palavras-chave, né? Que vai facilitar a tomada de decisão, de entender se realmente essa tua ideia ela é viável ou não, se tu vai ter que adaptar em alguma ponta. Né? Então a gente geralmente pega uma cartolina, né? Desenha ali, pinta com giz de cera, pega os post-its, gruda os post-its com palavra-chave, e daí depois a gente vai tentando montar, não, mas isso aqui não fez tanto sentido, né? Então, e depois a gente faz a apresentação do Canvas, é bem legal. Bom, gente, até aqui tranquilo? Beleza. E aí, então, chegamos... Nossa, eu acho que eu falei rápido demais aqui. Chegamos na nossa parte final, né? Na nossa partezinha final. E não menos importante, muito pelo contrário. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de inovação. Né? A gente viu já o que era inovação lá no início do componente. Está lá no início do PDF, no início do material, né? A gente viu os exemplos de inovações. Mas aqui a gente só vai trazer a parte teórica mesmo, falando quais são os tipos de inovação, né, que existem. Boa noite, Eduardo. Bom, a gente tem a inovação radical, a inovação incremental, a inovação substancial e a inovação disruptiva. Mas o que a gente costuma realmente trabalhar e enxergar é a inovação radical e a inovação incremental. E aí lá no início do material, quando a gente traz o conceito de inovação, fica muito claro, né? A gente usou o exemplo do CD, o exemplo do telefone, né? Inovação radical é quando surge algo e muda por completo, né? Muda maneira de fazer as coisas, jeito de fazer negócio, e aí como exemplo a gente tem Nubank, que veio e mudou totalmente a forma, não só o Nubank, tá? Que eu estou generalizando, mas bancos digitais, ou seja, através da aplicação dessa nova forma de fazer esse negócio, através da inovação, e a inovação radical, a forma de fazer esse tipo de negócio mudou, né? Então, hoje não é mais como era antigamente. A gente tinha que ir no banco, tinha que ficar na fila do caixa eletrônico para receber ou para fazer uma transferência, né? Tinha que pagar uma taxa, enfim, né? E aí, através de uma inovação radical, vem um novo modelo de negócio e simplesmente detona, arrasa, diz, ó, a partir de agora, meu amigo, é assim, né? E aí, a partir dali, essa inovação, ela transforma o mercado. E essa inovação radical, ela faz com que novos negócios surjam a partir dessa nova ideia, que simplesmente transformou, né? E, consequentemente, a gente pode ter aí uma tendência à inovação radical. Por conta de que a gente tem o Nubank ou bancos digitais no quesito agências bancárias, né? A gente tem o quinto andar, né, dos serviços imobiliários. A gente tem os aplicativos de mobilidade, né, das formas como a gente utilizava o transporte antes, né? Antes era ônibus, era táxi, era executivo, agora a gente tem aplicativo para isso. E, consequentemente, né, alguns outros modelos aí de inovações radicais que a gente vai ver, inclusive, um dos exemplos bem legais.
E a gente tem a inovação incremental, que é aquela, né, que parte-se do princípio onde já tenha acontecido uma inovação radical, né, transformadora, e essa inovação incremental ela vai fazer a melhoria contínua, né? E aqui como exemplo a gente tem, né, a evolução do Windows 7 para o Windows 10, né? E aí a gente pode também ter o exemplo lá do CD, né? Iniciou com o CD, aí o CD passou para o pendrive, e aí depois a gente pode dizer então que nós tivemos uma inovação radical com o surgimento do streaming, do serviço de streaming. Agora a gente escuta música no Spotify e não mais em pendrive ou em CD, né? Barbadinha? Olha aí, ó. Conhecem essa tia aqui? Netflix, gente. Modelos de negócios inovadores. E aqui a gente pode dizer que a Netflix veio, né, com um modelo de inovação radical, né, por conta de que dá para dizer que ela originou esse serviço de streaming e ela solidificou esse serviço de streaming, né? E a partir dela a gente tem o surgimento dos demais, né? A gente tem Globoplay, a gente tem Oi, me ajudem aí. Tem mais serviço de streaming semelhantes à Netflix. Tem mais? Ah, claro. Ah, é verdade. Boa. Que mais? Tem outra, cara, que tá aqui na ponta da língua. Chega essas horas, o Nintendo trava, né? Mas o que acontece, gente? A gente pode falar, então, que a inovação radical, né, acontece com o surgimento de algo que é relativamente novo, que não acontecia daquela forma, e cria-se uma tendência de fazer esse serviço, né? Então a Netflix ela é um exemplo de inovação radical que veio e transformou a forma como a gente assiste filmes e séries. E aí ela poderia simplesmente entrar na zona de conforto. Ela poderia simplesmente sofrer de síndrome de Gabriela. Ela poderia adquirir alguns títulos ali, né? Largar alguns títulos de filme, fazer algo que eu considero que a Globoplay faz, né? Fazia, porque agora ela cedeu por conta e está tentando correr atrás, né? Mas aí a Netflix diz, cara, eu não posso fazer apenas isso. Vamos inovar, vamos fazer diferente. E aí, através de uma inovação incremental, ela passa então a criar seu próprio conteúdo, criar suas próprias produções. E aí a gente tem vários e vários exemplos. Um deles é La Casa de Papel. Provavelmente vocês já devam ter assistido, né? Mas a gente tem outros exemplos de produções exclusivas da Netflix, né? Então, a gente tem a origem do serviço de streaming com a Netflix. A gente tem essa disrupção, né? Disrupção ficou feio, né? Mas a gente tem essa bagunça no mercado por conta desse surgimento, né? Desse novo modelo de fazer as coisas. E a empresa entende que isso por si só não é suficiente. Tem que fazer mais e tem que fazer melhor. E aí ela vai lá e diz, cara, vamos começar a produzir o nosso conteúdo, né? Assim a gente não vai ficar amarrado aos conteúdos de terceiros, né? A gente não vai ficar amarrado a títulos e, consequentemente, a gente pode, né, ter a oportunidade aí de ditar a regra, né? E aí foi o que a Netflix fez. E aí a gente tem o exemplo do Globoplay, que começou, né, a produção própria, através das suas séries, enfim, também fazer semelhante ao que a Netflix faz, né? E aí eu digo para vocês, quem é que dita a regra, gente? Não é a empresa que faz isso? Não é a empresa que pensa dessa forma? Né? Que está fazendo diferente, que não se dá por convencido porque fez um dia diferente. Não, eu fiz ontem, mas eu quero fazer amanhã também. Vambora. Vambora. Não vamos se sentar na chuva, porque senão a gente se afoga.
Belezinha? Show de bola. Pera aí, só um pouquinho. Aconteceu aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui. Tarará. Deu. Ué. Aí então, como chave de ouro, como hashtag fica a dica, como hashtag partiu, acabou, a gente chega nessa parte da sustentabilidade que eu falei para vocês que seria o nosso último, né, item que nós iríamos trabalhar. Por que o último, gente? Porque eu tenho certeza que quando vocês viram o nosso componente, lá na primeira vez, antes ainda de a gente ter aula, vocês olharam e disseram empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Putz, eu vou aprender a como plantar árvore, né? Provavelmente vocês pensaram isso. Gente, a sustentabilidade que nós trabalhamos aqui dentro não necessariamente é apenas a sustentabilidade ambiental. Existe uma coisa que nós chamamos de tripé da sustentabilidade, né? E eu aqui não sou biólogo, eu não sou engenheiro agrônomo, eu não sou nada ligado à parte ambiental, né? Mas assim como pessoa integrante da sociedade, eu preciso sim saber, né, que eu tenho a minha responsabilidade social e ambiental, né? Então, consequentemente, eu preciso estar ligado em questões de sustentabilidade ambiental, tá? Então, aqui a gente não vai falar sobre como plantar árvore. A gente vai falar que as empresas que hoje não são socioambientais, que não têm uma responsabilidade social, ambiental e econômica, são as empresas onde o consumidor acaba optando por não comprar, né? E isso fica muito claro quando a gente vai ver no mercado, quando a gente vai olhar pesquisas, quando a gente vai olhar notícias, né, reportagens que mostram que empresas que tendem a manter as suas atividades ali naquela coisa escura, né, desmatando ilegalmente, usando matéria-prima de fontes desconfiosas, né, ou não tendo responsabilidade social. O que é responsabilidade social, gente? É se posicionar. A empresa tem que se posicionar. A empresa não tem que simplesmente, porque está todo mundo falando em Black Lives Matter, e vou fazer uma postagenzinha e vou largar no meu Facebook para dizer que eu tenho uma responsabilidade. Não! É ter responsabilidade social. É pensar socialmente. É se posicionar. É diante de uma situação da sociedade onde acabe afetando a um grupo, né, determinado por conta de discriminação, seja lá ela qual for, e aqui a gente nem entra nesse mérito, né? Mas a empresa tem um posicionamento. Empresas que não se posicionam perdem clientes, né? Seja por questões ambientais, seja por questões sociais e principalmente por questões econômicas, né? Empresa que está olhando só para o seu umbigo, olhando só para o lucro, né, e fazendo só o que todo mundo está fazendo, vou botar uma postagenzinha ali para dizer, eu tô aqui, eu tô preocupado, né? Mas que na prática não atende o consumidor da forma como deveria, que na prática discrimina o cliente, que na prática compra matéria-prima de fontes ilícitas para pagar menos, né? Ou empresas que não têm uma responsabilidade econômica, que sonegam impostos. Provavelmente essas empresas acabam perdendo cliente, né? Porque uma hora ou outra a conta vai vir. E a conta chega para todo mundo, né? Para aquelas empresas que não se posicionam, para aquelas empresas que acabam achando que são malandras e vão acabar sonegando imposto ou comprando matéria-prima ilegal ali, né? Eu trabalho com móveis, né? Isso é bem típico.
Trabalho com móveis, móveis planejados. O que eu vou fazer? Eu vou comprar madeira ilegal. É mais barato, né? Sem registro. E a minha responsabilidade ambiental, onde é que tá? Ah, professor, mas é caro. Sim, eu sei que é caro, né? Mas a empresa está disposta a pagar o preço, né, de ser taxada como uma empresa totalmente... me ajudem aí com as qualidades, né? Mas totalmente desprovida de sensibilidade, não se preocupa com as gerações futuras, e aí todo aquele escambau de coisas que a gente já está cansado, né? Que parece que é coisas que tinham que todo mundo saber e realmente fazer, só que não é assim que acontece. Ou então aquelas empresas que não assumem seu papel social, não entendem que elas são, sim, né? Empresas que representam grandes grupos. E a partir do momento em que a gente tem uma representatividade, seja ela em um pequeno grupo ou em um grande grupo, seja ela uma representatividade em Santa Maria, seja ela uma representatividade no meu bairro, seja ela uma representatividade no Rio Grande do Sul, seja ela a representatividade que for, né? Representar um grupo de pessoas e essas pessoas serem os parceiros de negócio, os clientes, os fornecedores, é obrigação que essa empresa se posicione no aspecto social, ambiental e econômico. Se ela não faz isso, ela é irresponsável. Irresponsável. E empresas irresponsáveis tendem a ser, né, daquele jeitinho bonito que chega pro contador e vai dizer: tá aí, meu, tenta dar uma maneirada aí para não pagar tanto imposto. Ou então vai chegar pro contador e vai dizer: tá aí, será que eu não consigo contratar e tentar pagar um salário por fora para não pagar tanto imposto? Ou então vai chegar para um fornecedor e vai dizer: tá, mas e aí, tu consegue me vender sem nota? Né? Pra gente não pagar imposto? Tá, mas a minha matéria-prima é de lá, né? Tu sabe? Não tem origem. Mas não tem problema, ninguém vai saber. Tá? Então, gente, nós estamos formando, tá? E aí, ó, vocês, é responsabilidade de vocês. Vocês são as pessoas que têm obrigação de pensar fora da caixinha. E quando eu falei para vocês que o meu componente ia tratar isso, aqui dentro em sustentabilidade é a mesma coisa. Tá? Fora da caixinha. Não pensar em fazer as coisas só em benefício próprio. Ah, é difícil? É muito difícil. É muito difícil. A gente quer pagar menos imposto? É difícil pagar imposto? É, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Né? Ou é ruim se posicionar em algumas questões sociais por conta de que cada um vai ter a sua ideologia, a forma de pensar, questões políticas, seja lá o que for, ok, beleza, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento em que tu assume uma representação de um grupo de pessoas, e essas pessoas sejam aquelas que vão pagar para comprar o teu produto ou o teu serviço, é obrigação tua se posicionar em alguns aspectos. Seja manter e aí tem gente que chama em cima do muro, né? Mas, por exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo bem comum, que pode acontecer. Uma empresa que se posiciona, né, de forma totalmente favorável ao governo, de forma totalmente condescendente a todas as questões do governo, e aqui eu não estou fazendo um juízo, tá? Muito longe disso. Mas, seja o governo qual for, mas uma empresa que faz apologia a isso, né? A essa forma de pensar, a essa conduta, né? A essas questões. O que acontece com os demais clientes dessa empresa que acabam pensando diferente? E aí? Será que eles vão se sentir bem em comprar novamente? Ou será que eles vão ir num concorrente que talvez tenha um posicionamento diferente? Que entendam de que não é legal fazer isso. A empresa, sim, ela tem que ter os seus princípios éticos, os seus valores, né, as suas crenças, a sua ideologia, ok? Assim como nós também temos que ter. Mas a partir do momento em que nós assumimos um posicionamento de representatividade de um grupo, né, de uma parcela da sociedade, e principalmente se essa parcela da sociedade vai pagar para comprar de nós, é obrigação. É obrigação a gente tomar cuidado. Né? Seja na questão política, seja na questão de discriminação por sexo, gênero, enfim, seja lá o que for.
né? Mas é preciso ter cuidado. E, consequentemente, a partir do momento que a gente começa a pensar assim, a gente forma empreendedores melhores, né? Não, eu não estou dizendo para ninguém abrir mão do que pensa, tá, gente? Não é isso. É abrir a cabeça e pensar diferente. E pensar que talvez o teu cliente ele vai pensar de uma forma e talvez essa forma seja diferente da que tu pensa. E aí o que tu vai fazer? Tu vai dizer para o cliente não entrar na tua loja? Sendo que tu depende do teu cliente? A não ser que tu queira entrar para a estatística, a não ser que tu queira ser só mais um, não tem problema, né? Afinal de contas, prioridade cada um vai ter a sua. Olha aí quem apareceu, gente, ó. Dá oi aí, monstro. Tranquilo, gente? Show de bola! Então existem essas três esferas. Não. As três esferas. A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. E isso tudo precisa ser pensado na origem do negócio, né? Na origem. Lá quando a gente vai dizer quais são os nossos parceiros de negócios, que a gente vai colocar os nossos fornecedores, né? Seja lá o produto que a gente for oferecer, a gente já tem que pensar, tá, mas só um pouquinho. Eu preciso pensar que esses meus fornecedores, eles precisam oferecer, né, uma matéria-prima que faça, que atente para a questão social, né? Que atente para questões ambientais. Então ali é na determinação da ideia do teu negócio. É quando tu vai discriminar o teu canvas. É quando tu vai desenhar a tua empresa. É quando tu vai originar a tua empresa. Que isso aqui já tem que estar na tua cabeça. Por isso que eu deixei para o final, né? Por isso que a gente trabalha isso no final. Que é para realmente embalar, né, um conteúdo que a gente começou, parece que faz tanto tempo, mas passou muito rápido. Que a gente falou sobre tanta coisa, né? Em vários momentos a gente falou e ficou muito claro que empreendedorismo não é apenas abrir negócio, né? Então, consequentemente, tudo isso que a gente falou cabe para nós também, né? Cara! Toma, vai brincar. Cabe para nós também, né, gente? Então, por isso que a gente encerra o nosso componente com essa questão da sustentabilidade. E aí, eu vou dizer para vocês, para a gente finalizar. É fácil. Já que vocês aprenderam, já que a gente passou pelo componente do empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, é fácil? Vocês estão prontos? Que bom que seria, né? Tu vai detonar isso aí, cara. Pelo menos você aquietou. Nada é fácil, né, minha gente? E aí eu trago algumas pessoas que eu tenho como inspiração, né? Para finalizar aí e realmente mostrar para vocês que, cara, nada no mundo é fácil. A gente vai ter que correr atrás de muita coisa, né? A gente vai ter que abrir mão de muita coisa. Vocês estão abrindo mão, né? De uma sexta-feira à noite, podendo estar tomando um vinho, comendo uma pizza, tá namorando, tá fazendo qualquer coisa, vocês abriram mão disso tudo. Ou podem estar fazendo isso tudo junto, talvez, né? Vá saber. Mas, ao mesmo tempo, vocês optaram por estar tendo uma aula no EAD, que é algo que vocês não queriam, né? Mas a gente sabe que tem que abrir mão, né? A gente vai ter que... Deixa eu só tirar o coisa dela ali, senão ela vai comer, tá? É danada, cara. Tá aqui a bolinha, ó. Toma. Depois o Pé Pizza contigo, vai. Então, a gente sabe que o caminho... Se alguém chegar pra vocês e falar que o caminho vai ser fácil, peguem a primeira coisa que tiver na frente e grudem na cabeça dessa pessoa, tá? Porque ela vai estar criando expectativas em vocês que ali na frente vocês vão tentar. Ah, é fácil? Então vou tentar. E aí não vai acontecer. Não vai ser da forma como vocês ouviram, né? Como alguém aconselhou vocês. E consequentemente vocês vão se frustrar. E a partir do momento que a gente se frustra,
a gente acaba, né, dizendo que não vai conseguir, ou que é muito difícil, ou que não faz sentido, ou que vocês não são bons o suficiente, ou, enfim, e provavelmente vocês já devem ter passado por alguma situação, ou alguém já deve ter falado isso para vocês. Então, o meu papel como professor aqui é falar a realidade. Não vai ser fácil. Vocês vão se ferrar. Vocês vão se ferrar e muito. E que bom que a gente tem a oportunidade de se ferrar. Que bom que a gente tem a oportunidade de tentar ser melhor do que nós fomos ontem. Que bom que a gente tem a oportunidade de tentar fazer diferente. E que bom que a gente tem a obrigação de tentar ser diferente. Porque se nós não tentarmos ser diferente, alguém vai tentar ser. E esse alguém provavelmente vai passar na nossa frente. E a gente não pode admitir que nós tenhamos pensamentos medíocres. E eu tenho certeza que a gente vai finalizar o nosso componente e que ninguém vai sair daqui pensando de maneira medíocre, né? É o que eu espero. Então eu trouxe para vocês algumas pessoas que para mim são exemplo. E para mostrar para vocês realmente é isso, né? Não vai ser fácil, vai ser difícil. E que bom que vocês vão ter alguém que vai falar para vocês que realmente é difícil e mesmo assim vai incentivar, né? Porque se a gente tivesse talvez mais pessoas ao nosso lado que falassem realmente dessa forma, talvez a gente não seria uma geração tão frustrada, né? Meu ouvido você foi. Não seríamos uma geração tão frustrada. Uma geração que vai tentar fazer as coisas e ali na frente não vai dar certo e a gente vai dizer que, poxa, vou desistir porque não vai realmente acontecer. Então, minha gente, vocês devem conhecer esse cara aqui, né? Provavelmente. Steve Jobs, né? Não sei se vocês sabem, mas ele foi demitido da Apple em 1985. Né? Ele foi demitido da própria empresa. Ele foi demitido... Se eu não me engano, ela menciona, inclusive. Bem. Ele poderia ter, né, desistido, né? Pronto, já atingi o objetivo que eu queria. Enfim, não era da forma como eu queria, mas, né? Enfim. Vocês já devem ter visto um videozinho, que é um videozinho antigo. Joseph Klimber. Né? Dos melhores do mundo. Já viram? Se não viram, eu vou botar ele no grupo depois pra vocês, tá? Mas é bem legal. Ele poderia... Já tá. Hoje eu vi que meus cabelos... Gente, aqui do lado vocês não têm noção que eu puro cabelo branco. Cara, vai. Eu não vou te dar isso aqui. Isso aqui é papelão. Se tu comer, tu vai passar mal. Ele poderia ter desistido, mas não. Ele tentou de novo, até voltar e ser CEO da empresa que ele mesmo tinha criado, né? Então, ele pra mim é uma das minhas inspirações. Esse cara aqui, talvez vocês conheçam, né? Provavelmente vocês devem conhecer ele. O nome dele é o Walt Disney. Conhecem? Esse senhorzinho simpático, né? E aí eu vou contar rapidamente a história do Walt Disney para vocês. Ele era publicitário, né? E ele sempre quis empreender. Ele queria abrir um negócio. E aí ele tinha todas as habilidades que a gente viu no nosso componente, tinha as atitudes e o conhecimento para isso, né? Só que quis o destino que ele abrisse uma agência de publicidade, né? No porão da casa dos pais dele, né? E ele conseguiu apenas um cliente, enfim, acabou falindo a empresa dele por conta de que ele não conseguia entregar os pedidos dentro do prazo, enfim, acabou falindo com a empresa. Mas foi naquele lugar, naquela garagem, que ele teve a maior sacada da vida dele, né? E aí, por conta da influência do lugar, esse porão tinha muitos ratos, né? E aí ele desenhou um personagem. Ele desenhou e deu origem a um personagem, depois de muitos anos, né? Que a gente conhece até hoje, que é o Mickey Mouse, né? E aí ele poderia simplesmente ter desistido lá quando ele faliu. Quando ele se deu por conta de que ele estava com 20 anos no porão da casa dos pais dele, né?
um lugar cheio de ratos, e não estava conseguindo ter sucesso, ele poderia ter desistido, mas não. Ele foi lá e simplesmente criou o Império Walt Disney que a gente conhece até hoje. E este aqui também, que talvez não sejam todos que conheçam, ele, assim como eu, pelo menos já tive essa vontade, talvez vocês também, né? Quando a gente era pequeno, eu tinha 9, 10 anos, e queria montar uma barraquinha de limonada na frente de casa, né? Esse cara aqui, ele fez isso também, né? Ele iniciou vendendo... meu Deus. Ele iniciou vendendo tangerina na frente de casa, assim, montou uma barraquinha, e o pessoal chegava e usava a desculpa de que era ruim, não queria descascar, enfim. Aí ele poderia simplesmente ter desistido, mas ele pegou o liquidificador da mãe dele, né? E começou a vender suco para os clientes, né? E aí o tempo foi passando, enfim. E ele enxergou nessa possibilidade, né, dos equipamentos eletrônicos, dos equipamentos e utensílios domésticos ali, ele enxergou uma baita numa possibilidade. Então ele começou a comprar em grandes quantidades e revender, né, esses produtos. E chegamos a tal ponto de a empresa que ele montou, a empresa que ele aciou, faturar 9 bilhões no ano. E esse cara aqui é o Ricardo Eletro. Talvez vocês conheçam, né? Então a história dele é muito legal. É muito massa, né? Então, são algumas inspirações para mostrar para vocês que o negócio não é fácil, né? O negócio não é fácil. Mas desistir é para covarde. E eu tenho certeza que ninguém vai desistir, né? Para trás, nem para pegar impulso. Nunca. Jamais. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Quem falou isso foi Peter Drucker, que é considerado o pai da DM, né? Bueno, chegamos ao nosso final. Eu acho que conseguimos chegar num patamar bem legal, onde eu esperava que a gente pudesse ter mais oportunidades aí de trabalhar com mais tempo, né? Mas infelizmente, e por conta de todo o cenário que a gente não pode estar presente, né? No presencial, só no EAD, mas eu acho que a gente conseguiu... Pare que eu vou chorar! Eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem, e isso só foi possível por conta de vocês. Só foi possível por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Que bobice. Como vocês são. Só foi possível por causa disso aqui, né? Lembra? Primeira aula. Lá no nosso primeiro componente de marketing, que a gente falou sobre os acordos, e eu falei que para o troço dar certo, para a coisa acontecer, tem que ter a entrega mútua, né? Não adianta o professor tentar trazer o conteúdo, né, de alguma forma, e tentar minimizar a distância que a gente sente, sem que a turma realmente compre a ideia, realmente trabalhe, né, realmente mostre interesse, realmente dê o feedback dizendo que está conseguindo aprender, está conseguindo entender, está fazendo sentido, né? Então eu tenho certeza que só deu certo por causa disso aqui, né? E eu espero ver vocês aí na frente, no próximo componente. Espero ver vocês me chamem para a formatura, me chamem para a gente comer um churrasco, tomar uma coca no pátio do SEG, seja lá o que for. Mas eu espero ver vocês aí pela frente, por conta de que vocês foram a minha primeira turma no EAD, e foi um marco para mim por conta de que foi quando eu me transformei em youtuber, né? Eu nunca imaginei passar por essa experiência, né? Mas a adaptação sempre, tá? Para trás, nem para pegar impulso. Beleza? Tranquilo? Estourar os confetes. Ó, acabou a aula, tá? Mas isso não quer dizer que vocês estão aptos. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas isso é um componente do curso de vocês que vocês precisam ficar aptos. Então não é porque a gente chegou no final, que a gente se emocionou, que a gente rasgou seda, né? Que significa que terminou. Calma aí, né? Tem uma provinha ainda para fazer.
mas eu tenho certeza que vai ser bem tranquilo. E caso não for, tá? Caso não for, tem a possibilidade de fazer o componente de novo, né? Mas não é pra fazer isso por vontade, tá? Mas vai ser bem tranquilo pra todo mundo, tá? Aí a gente faz a provinha. Cara, pelo amor do pai, toma, come. Vai comer papelão agora. Não tem comida, que bonito. Ah, a gente vai fazer a prova amanhã, tá? A gente vai falando ali pelo grupo. Nosso componente terminou hoje. Eu tenho até terça para entregar os pareceres. Mas. Não, tem. A gente tem a gente tem. O pessoal tá se esforçando aí. E os colegas hoje, a gente. A gente. Foi legal a nossa reunião pelo fato de que a gente entende que todos esses esforços eles são necessários e que talvez, às vezes, por conta da correria, e assim como eu também tenho as outras atividades, né? Eu trabalho na supervisão e eu sou professor junto com isso e eu estou trabalhando com 6 turmas de maneira simultânea, né? Então eu estou enlouquecendo. Mas tudo isso tem um propósito muito grande. Então, o que a gente puder trazer para vocês de forma de contribuição e tentar minimizar essa coisa ruim que está aí, é muito gratificante para nós, né? Principalmente em chegar num dia como hoje que a gente está finalizando e sentir essa dorzinha no peito de finalizar, né? Mas os colegas aí, eles também pensam assim como o prof. E vocês vão ter aula aí com pessoas bem legais, que assim como eu entendem a necessidade, né, dessa aproximação. E principalmente a questão de trazer essa parte ah, humana, né, eu acho. Porque cada vez mais a gente tem necessidade disso, né? Bueno, minha gente. Ahn, eu não sou professor há tanto tempo, né? Eu sou professor há um ano. Inclusive faz um ano, hoje é 26, faz um ano amanhã, né? Faz um ano amanhã que eu entrei pro SEG, que eu assumi a minha primeira turma. Então é algo muito recente ainda, né? É algo que eu tô me experimentando, é algo que eu busco. Ela tá comendo papelão. É algo que eu busco entender realmente, né? Se tá acontecendo e às vezes eu paro e penso, cara, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E tá acontecendo. E foi bem como eu falei, né? Como eu e a Clarice discutimos aquele dia, de que a gente nunca pode dizer que a gente não vai fazer alguma coisa porque alguém acha que nós não somos bons o suficientes ou porque a gente acaba criando algumas amarras, né? E eu lembro no componente de marketing que um pessoalzinho aí tava com vergonha de me mandar o vídeo da apresentação, porque fala, tem vergonha de se apresentar, né? Então, se desamarrem, desprendam, né? E inovem em tudo que vocês forem fazer, tá? Façam com vontade e façam com determinação. Fazendo assim, gente, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Beleza? Era isso? Certo, então, gente. A gente vai conversar por ali pelo grupo. Eu vou botar as informações da prova. E aí, dependendo, a gente marca aí na segunda. Segunda-feira eu não tenho aula. Eu tenho uma turma só na segunda-feira de noite. Aí depois dessa turma, de repente, a gente pode marcar de fazer a correção, tá? A correção da prova que eu queria fazer. Que é o que nós faríamos hoje, né? Mas aí a gente pode fazer a correção da prova. Certo? Beleza. Gratidão, gente. Obrigadão por tudo. E tamo aí, tá? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Diga. Ah,
Ah, lembra que ontem eu te falei de tu dar uma olhada, nos fóruns? É uma possibilidade, né? Mas também tu pode buscar de repente. É que assim, ó, o LinkedIn, mas como o teu produto ele é um pouquinho diferente, o ideal era que tu encontrasse alguém que estuda sobre isso, né? Estuda sobre isso e principalmente tenha influência sobre isso, né? E aí a influência é desde ter um network, né? Ter várias pessoas, se relacionar com várias pessoas e também, principalmente a questão financeira, né? Ah, não é se aproximar por interesse, mas a gente precisa fazer do nosso network possibilidades. Então, quanto mais pessoas tu te relaciona que estudam sobre o assunto, sabem sobre o assunto e principalmente têm condições de investir nesse assunto, melhor. É pegar. Aham. Daí tu tem que dar. De repente até com algumas empresas do ramo farmacêutico, talvez. De repente já pesquisando sobre isso, entende? Verdade também. Tem um ditado que diz que o não tu já tem. O máximo que vai acontecer é falar em sim. E aí fechou. É isso que tu quer, né? O não tu já tem, vai atrás do teu sim agora. Feito, Bruno. Jorge, seguinte, ia ter questões de conteúdo que desconheço ainda. E como seria a minha avaliação dessa prova. Jorge, olha só. Como tu entrou depois do ciclo de entrada dos alunos no meu componente, consequentemente, como é que eu vou te explicar? Pelo menos é a orientação que a coordenação passou para mim, tá? Porque o meu componente ele ficou aberto. Ele ficou aberto. Ele não deveria, depois do prazo, tá? Ele não deveria permitir o ingresso de novos alunos, justamente pelo fato de que já estava chegando na reta final. Então, como tu entrou no final, por conta de que ficou aberto, tu e mais dois, que eu acabei nem incluindo no grupo, porque eu expliquei a situação para eles, provavelmente o que vai acontecer contigo, tá? Mas como o teu caso ele é bem diferente, eu preciso confirmar com a coordenação, tá? Ah, provavelmente tu teria que tu vai fazer o componente, porque teoricamente tu não fez, tu assistiu 3 aulas, né? Tu participou de 3 aulas. Então, teoricamente, tu vai fazer o componente, obviamente que sem custo para isso. Ah, mas também há a possibilidade de que tu faça as entregas retroativas, enfim. Deixa eu confirmar isso com a coordenação até amanhã, Jorge. E aí, qualquer coisa, se precisar estender um pouquinho o prazo da tua prova, né? Para pelo menos tu finalizar o componente, aí a gente conversa, tá? Mas a princípio, a primeira orientação que eu tenho era essa, né? Como aqueles que entraram depois do prazo de encerramento e por uma questão de, de, de falha ali no sistema, de ter permitido o ingresso de alunos na reta final, esses alunos